Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Musicast. Eu sou a Carla, eu sou aluna do curso de música e apresentadora desse podcast. Hoje estamos aqui com 4 convidados muito especiais para mim e também que compõem o time de alunos do curso de música da UFC de Sobral. E o primeiro que vai se apresentar para vocês é o Henrique Pinheiro, ele que já esteve presente aqui no nosso podcast, participando do episódio em que falamos sobre o centro acadêmico, e ele vai se apresentar novamente para vocês. Olá, pessoal. Meu nome é Henrique Pinheiro. Sou estudante do curso de música do sexto semestre. Sou músico instrumentista. Sou integrante da OSUF Sobral, da Orquestra Sinfônica. Também sou integrante da Banda São Pedro, no município de Miraíma. E já participei de alguns outros festivais relacionados à prática instrumental. É isso aí. E também estamos aqui com o Lucas Moraes, ele que é muito conhecido no curso de música, acho que não tem uma pessoa que não conhece esse menino. Ele vai se apresentar para vocês. Olá, pessoal. Me chamo Lucas Moraes, sou estudante do sexto período também do curso de música da UFC. Toco na orquestra, né, na USUFS, e também participo do projeto de capacitação para mestres de banda, que é a banda da UFC no campus de Sobral. E é isso aí. E o nosso terceiro convidado é o aluno Myron Medeiros. Ele vai se apresentar para vocês agora. Olá, pessoal. Meu nome é Myron. Sou estudante também do curso de música do sexto semestre e sou músico na banda municipal do meu município, Pires Ferreira. Também já participei do curso de capacitação para mestre de banda e já toquei na Banda do Norte. E por último, mas não menos importante, né, é a Edina Previno. Ela também vai se apresentar para vocês. Olá, gente. Sou Edina Previno, sou estudante do curso de música da UFC Sobral, saxofonista na banda de música São Pedro de Miraíma, minha cidade natal. E também pesquiso sobre a inserção das mulheres em bandas de música. Bom, como vocês puderam ouvir aí, só tem fera, né, aqui participando hoje do nosso episódio, em que vamos falar, hoje o assunto, né, é aprendizagem e formação musical. No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho com os meninos sobre bandas de música e a gente vai dialogar sobre como que as bandas, né, de música formaram eles, ajudaram na formação deles e o processo de aprendizagem relativo à participação deles dentro das bandas em que eles já puderam participar. E, primeiramente, eu gostaria que vocês contassem para a gente qual é a ligação de vocês com bandas de música. Pronto, Carlinhos. Quanto à minha ligação, mais especificamente à banda de música, ela veio se intensificando mais e mais perante o passar dos anos. Principalmente por conta que eu sempre paro para pensar sobre isso, né? É sobre a minha gratidão à existência das bandas de música. Que assim, para muitos outros jovens, ela me proporcionou uma visão de mundo bem mais abrangente, né? E principalmente me proporcionar a visão, né, sobre a minha inserção na universidade. Me mostrou um caminho que eu poderia seguir, principalmente na finalização do meu ensino médio, que eu sempre parava para pensar no meu futuro profissional, né? Só que era uma questão bem complexa. Só que a minha participação nas bandas de música, na banda de música, sim, veio e colocou meio que um ponto nisso. Portanto, por isso, sou muito grato às bandas de música e a minha ligação com ela é, de fato, chega a ser intrínseca, né, na minha perspectiva. A minha relação com bandas de música começou um pouco precoce. Eu tinha mais ou menos 4, 5 anos. Eu sou do interior do Ceará, eu sou de uma cidade chamada Cariré, uma região próxima de Sobral. E a maioria das cidades pequenas do interior, ela tem bandas de música. Pelo menos tinha há algum certo tempo atrás. E os ensaios aconteciam próximo da minha casa.
no espaço da prefeitura, próximo da minha casa, e eu ouvia a banda de música tocando e ia assistir lá presencialmente os ensaios. E isso foi criando uma força dentro de mim, uma admiração incrível. Em pouco tempo eu já fiz amizade com os músicos, conheci um pouco dos instrumentos, mesmo sem saber o que era cada um ainda, mesmo sem saber direito o que era música, o que era som, estava descobrindo tudo ainda, com 5 anos. Mas foi isso. E acho que na maioria das cidades pequenas também acontece isso, que a banda de música está muito ligada à sociedade. Ela está presente nas festividades religiosas, nas festividades civis, em vários momentos. E eu também participava de grande parte desses momentos, né? E um momento que me chamou muita atenção, e que até me emociona um pouco, é que a pessoa que foi responsável por fomentar essa admiração nas bandas de música em mim foi meu avô materno. Porque a gente ia para a festa do padroeiro, né, festa de Santo Antônio, e a banda tava lá tocando na procissão. E aí o padre, ele fazia umas bandeirinhas, um palito de espeto, um bandeirinho de papel para a gente guardar de lembrança da festa. E na procissão, na igreja, na frente da igreja, tem um mastro com a bandeira de Santo Antônio, e na hora que era hasteada, a banda tocava o hino. E aí eu levava para brincar com meu avô a bandeirinha, para a gente brincar de banda. Ele fazia a parte percussiva, e eu a parte, entre aspas, assim, do pistão, né? Que é, na minha visão, naquele tempo, era a voz principal da banda. E seria o trompete, né? Outro nome para o trompete. Então, aí eu comecei a tomar gosto pelas bandas de música, pelo tema. Sempre tive vontade de conhecer. Onde eu via, eu corria para assistir. Eu visse de longe, eu já corria para ver, né? Só que eu ainda passei muitos anos para, de fato, ingressar na banda da minha cidade. Eu não saía daqui de Cariré, então eu não conhecia outras bandas da região. Nem ouvia falar, nem sabia nem que existia outras bandas em outras cidades. Aí quando eu entrei na banda de música aqui, eu entrei para tocar trompete. E pedi à mãe, né, naquele tempo, ela deixou. Talvez se fosse hoje, não sei, mas ela deixou. E aí falei com o maestro, e autorizou a minha entrada e me deu um trompete para me levar para casa. E a partir daquele dia foi, digamos assim, foi o que acendeu na minha vida aquela chama de admiração, de paixão, realmente, pelas bandas de música, pelo tema, principalmente pela banda daqui. Bom, assim como o Henrique e o Lucas, eu tenho muita gratidão pela banda de música, em especial a banda de música Moacir Pinto, que é a banda de música aqui do meu município, de Pires Ferreira, no interior aqui do Ceará, um municípiozinho perto de Ipu. E foi em banda de música que eu iniciei minha educação musical. Com 9, 10 anos, eu já frequentava as aulas, não era aluno, mas eu frequentava as aulas que o maestro no tempo era o Jorge Nobre, o maestro da banda, e ele ministrava aulas de música para a galera que ia entrando, né? Já tinha uma banda, uma formação, porque a banda é jovem e nesse tempo estava com poucos anos de que ela existia. Aí já tinha uma formação e ele dava aulas para a garotada para poder ter mais músicos, né? Ingressar mais músicos na banda. Aí, uns 2 anos depois, eu com 12, 13 anos, eu resolvi entrar na banda, tive as aulas de inicialização, eu já sabia alguma coisa, e comecei a tocar clarinete, tive o início da minha educação musical. Também foi um dos prepulsores para mim entrar na universidade, porque quando eu terminei o ensino médio não sabia muito bem o que eu queria. Aí mudou de maestro a banda, e o maestro até hoje em dia é o Alisson Araújo, e ele me incentivou a entrar no curso de música, se eu não soubesse alguma coisa que eu quisesse fazer. E por isso eu sou muito grato à banda de música pela a minha entrada na universidade e por optar estar hoje dentro do mundo da música.
Como eu já falei, eu sou de Miraíma, cidade de interior que não tem uma escola de música. Então, a banda de música, de certa forma, ela fica responsável pela musicalização da comunidade. Eu conheci a banda por incentivo do meu pai, assim como os meninos tiveram incentivo de alguém que admirava, o meu pai sempre foi um grande admirador de bandas de música, desde a adolescência, quando ele via as bandas de outras cidades que iam para Miraíma. E a banda, para mim, tem uma grande influência no que eu sou, no que eu me tornei. A gente cria uma grande admiração por tudo isso, e isso reflete no que a gente se torna, no nosso ser, no nosso modo de pensar. Também, assim como os meninos, sou muito grata à banda de música por ter me direcionado a essa vida, a essa formação, à universidade. Que legal. Eu conheço vocês, né, desde que eu entrei no curso de música e eu sempre fiquei curiosa mesmo para saber a história de vocês dentro das bandas e juntamente com os ouvintes, eu gostaria que vocês falassem agora para a gente o que vocês fazem na banda de música que vocês participam, né? Qual é o papel de vocês dentro dessa banda? Pronto, Carlinha. Na banda de música São Pedro, o meu interesse de atuação principal, pelo menos quando veio a mim a intenção de participar, era ser clarinetista, né? Mas por conta de necessidades, né, da banda em si, e eu acabei ingressando na banda de música como tubista. No início era um pouco complicado, principalmente na questão de entender qual a função, qual a importância, né, do meu instrumento, tuba, dentro da banda, a função em si. Mas com o tempo, né, a gente vai adquirindo esse conhecimento, principalmente sobre na convivência entre os músicos e também principalmente com o maestro, né? No meu caso, aqui no contexto da minha cidade, não tem a banda de música mais, né? Ela foi extinta. Mas quando eu entrei, eu fui motivado por uma série de fatores e o principal deles era a minha admiração pelos instrumentos e como aquilo afetava as pessoas, né? Eu via várias pessoas emocionadas, aplaudindo, e eu ficava, cara, como é que esses homens aí faz o som com esse pedaço de metal? E aí eu entrei na banda com a intenção de, né, o que tiver para mim aí, maestro, pode botar que eu me disponho a aprender. De acordo com a necessidade da banda, né? A banda estava com um déficit muito grande naquele tempo e só tinha um trompete. Só tinha um trompete tocando. Tinha dois parados. Ele me deu um trompete. E eu passei pouco tempo na banda, antes dela acabar, porque aqui a banda não tem uma existência muito estável. Ela sempre acaba e volta, e depois acaba de novo e volta. E aí, depois de um longo tempo sem banda, eu resolvi ir atrás de estudar música, porque na minha cidade, a única, né, assim como a Dina falou, a única oportunidade de formação musical numa cidade pequena é a banda de música. E aí eu tomei consciência da escola de música de Sobral, e ela funcionava e eu podia me matricular lá. E aí eu fui para a escola de música de Sobral, me matriculei, e como eu já tinha iniciado no trompete, eu também pedi para participar lá do trompete. E aí, com pouco tempo, eu comecei a participar da banda Zequinha Freitas, que é a banda de música da escola de música, dos estudantes da escola de música, onde eu iniciei no trompete, e depois que eu entrei nesse contexto, né, da música em Sobral, eu conheci a universidade, tomei ciência de que eu poderia fazer o Enem e passar para a música, e que era o que eu queria fazer, na verdade. Quando eu entrei na música, eu tive um dilema, porque eu conheci a trompa em Fá. E aí, depois de muito pensar, passei muito tempo pensando, eu escolhi a trompa e me tornei estudante de trompa. Deixei um pouco o trompete de lado, não parei de estudar trompete, até hoje eu estudo, mas eu me dediquei mais à trompa. Então eu comecei a estudar trompa também na escola de música, passei a tocar trompa lá e trompa na universidade.
A minha inicialização na banda foi com o clarinete, mas eu não cheguei a tocar clarinete. Eu até acabei desistindo durante assim um período de 6 meses. E quando voltei para a banda, para estudar clarinete, chegou um saxofone novo, saxofone alto, e o maestro me ofereceu para aprender. Aí eu aprendi o instrumento, saxofone alto, entrei na banda como segundo saxofonista e depois passei para o primeiro, depois de uns 2 anos. E de lá para cá já tem um bom tempo que sou o primeiro saxofonista, primeiro sax alto da banda daqui do município. Aí hoje em dia eu só toco sax alto. Toquei também na banda do Norte, né, que faz parte lá da universidade, do, dentro do curso de capacitação para mestre de banda. E hoje em dia eu só toco saxofone alto. Assim como o Henrique, eu também sou da banda São Pedro, de Miraíma. Ingressei como clarinetista, mas não foi por uma opção minha, foi por disponibilidade do instrumento, que a gente tem muito desses problemas em bandas. E pouco antes do ingresso no curso, que eu pude mudar de instrumento e passei a tocar o saxofone alto. O interessante, enquanto músico da banda e aluno do curso, é que a gente pode levar o conhecimento adquirido na universidade e ser um elo entre banda e a universidade. Verdade, eu acredito que a banda ajuda e ajudou demais vocês, né, dentro do curso de música. Como vocês são filhos de banda, eu gostaria que vocês falassem agora como é que vocês percebem as bandas de músicas na região de vocês. Qual o impacto da banda de música para a cidade de vocês, as influências que a banda de música causa. Olha, Carlinha, essa é uma pergunta bem interessante, bem pertinente, principalmente com a minha perspectiva, né, que eu adquiri com o tempo, sobre a influência, né, a importância da música na sociedade. Mais especificamente, a banda São Pedro, ela serve também, né, como um agente cultural, né, um elo cultural ali da cidade, mas também ela é um ambiente de formação humana, principalmente sobre as oportunidades a qual ela propõe aos jovens da cidade. A banda ela tem um peso muito importante aqui em Miraíma, pois logo após a sua criação, ela foi ali inserida em momentos cruciais da cidade, ao que se refere a comemorações de aniversários da cidade, comemoração, por exemplo, do 7 de setembro, que é uma comemoração a qual é vinculada, extremamente vinculada à existência das bandas de música, e é de super importância. E também, o que eu acredito que não acontece somente em Miraíma, é o elo da banda de música relacionada às festividades religiosas, que tá ali junto com a banda de música. Pelo menos é uma das minhas perspectivas da inserção da banda de música aqui na região de Miraíma. Essa pergunta ela tem uma relação um pouco estreita com o meu projeto de pesquisa do TCC, né? Só que no meu caso eu estou analisando sobre a ótica dos músicos, né? E em parte pela causa dos músicos. Mas enfim, na sociedade, no lugar onde eu vivo, eu percebo a banda de música como algo muito importante. Primeiro, como já foi falado, e percebi que não é só aqui, a banda é o único lugar na cidade que tem onde eu posso me musicalizar de uma forma mais ampla, uma forma gratuita de educação musical para crianças e jovens. E segundo, porque, como o Henrique falou também, percebi que também não é só aqui que isso acontece, mas a banda está presente em várias ocasiões.
7 de setembro, Carnaval, Natal, Dia das Crianças, Dia das Mães, Festa do Padroeiro e por aí vai. Então, eu percebi que as pessoas elas têm uma espécie de fascínio pela banda, talvez por pertencer à cultura delas, por aquilo estar enraizado já na cultura delas. E aqui na minha cidade tem histórias, relatos, pessoas mais velhas que vivenciaram, né? E as bandas de música estão presentes antes mesmo, ou então no começo da cidade, quando a cidade ainda estava engateando. Tinha uns bailes, naquele tempo, década de 40, de 50, e a cidade não tinha banda ainda, mas chamava bandas de outras cidades, né, de outros lugares que já tinham. Era popularmente conhecido como as orquestras de baile. E a cidade adotou isso, né, como uma prática cultural, tanto que quando a banda toca, quando a banda está ativada, e ela toca em espaços públicos, a gente percebe a grande aceitação da população. As pessoas ficam literalmente muito admiradas, muito ligadas à banda. Elas ficam ali e só saem quando a banda para de tocar. O interessante é que a minha vivência com banda de música, eu percebi um pouco que a gente estava presente em todos os espaços do município, né? A gente percorria todos os distritos, todos os interiores, onde tinha cada capelazinha, onde tinha um festejo, a gente ia para lá. E é isso. Participando também de outros contextos, hoje eu já toquei também com a banda de música de Pires Ferreira, na cidade do Myron. Lá eu tocava, quando eu ia para lá, tocava saxofone. Percebi isso também, que a banda tem uma grande aceitação por parte da população, né? Eu vejo a banda de música como um projeto muito importante, tanto na área da cultura como socialmente, porque ela tira um jovem, como ela é voltada mais para o público jovem, ela tira muitos jovens da rua para uma escola, onde ele vai aprender a tocar um instrumento, aprender coisas da vida, como a gente aprende muito com o maestro, com o professor, e ele vai estar entrando num novo mundo, né? O mundo da arte, o mundo artístico, onde ele vai estar se apresentando, como o Lucas falou, o Henrique. A banda de música é muito vista por ela tocar em festejos de igreja, tocar em aniversário da cidade, tocar em alguma ocasião que seja convocada, né, por alguém, pela prefeitura ou por alguma autoridade. Então ela é bem aceita em vários lugares. A maioria das bandas aqui da região, que eu tenho visto em Ipu, que eu tenho visto aqui mesmo, a minha banda aqui de Pires Ferreira, o povo para muito para assistir a banda. E ali o jovem estando inserido naquele mundo, ele sendo assistido, tendo uma plateia, é uma coisa que faz ele olhar diferente para a vida dele. Eu acho que esse é um dos maiores impactos da banda de música na sociedade. Eu concordo com o Henrique quando ele fala sobre a banda de música como uma formação humana. A banda de música na minha cidade é um dos únicos movimentos musicais e ela está presente em basicamente todos os tipos de eventos, tanto sociais quanto cívicos. E a gente vê e faz parte de uma mudança de cenário e é incrível ver o impacto que uma banda em uma apresentação com um público tão diversificado traz. A banda ela precisa de um público e, gente, não tem nada mais caloroso do que uma salva de palmas quando você termina de tocar uma música. Isso incentiva muito a gente. Imagina a gente, molequinho, sentindo isso. É muito massa. E complementando aqui os comentários, principalmente com relação a essa afeição da comunidade em geral, com relação a essa ligação com a banda de música, hoje eu vejo que na minha cidade eu não consigo mais imaginar toda essa ocupação dos espaços sem a banda de música. Hoje, aqui em Miraíma, sempre quando tem uma comemoração, seja ela por meio religioso ou uma coisa ou uma apresentação mais cívica,
a banda, ela sempre é a primeira a ser solicitada. E uma coisa que eu percebi com o tempo também é que quando a banda de música não estava presente nesses ambientes, as pessoas, elas sempre contatavam um ou outro ali da banda de música para saber por que a banda não participou, né? E vendo isso hoje, a gente vê da importância da banda de música na sociedade. As pessoas, elas não conseguem enxergar mais um momento como aquele sem a banda de música. A banda de música, ela se tornou a banda de música, ela se tornou tão importante na sociedade que hoje é praticamente difícil, para não dizer impossível, observar todas essas manifestações a qual a banda de música está presente nas cidades, né? Digo isso principalmente da minha perspectiva aqui de Miraíma. Eu acho que o ser músico também influencia muito assim na visão da gente com o povo, né? Porque muitas vezes a pessoa tem uma visão errada de uma pessoa mais pobre, né? Como sempre existe um preconceito, né? Com o povo assim de periferia. Toda cidade tem uma periferiazinha e tal. E quando a pessoa fala, quem é fulano? Aquele fulano é músico, ele toca na banda. Sempre tem uma influência. A gente tem alguma visão que chega um momento da vida da gente que a gente tem uma visão que a gente é um cidadão, assim como um músico, sabe? A gente tem uma visão a mais. Eu também vejo esse ponto que a banda de música traz positivo pra gente. Sim, com certeza, eu concordo totalmente com vocês. Eu, como público, né, é muito gratificante para mim poder presenciar alguma apresentação da banda daqui da minha cidade ou de qualquer outra banda, né? E também eu vejo muito esse papel social que a banda tem, porque muitas crianças, né, que poderiam estar indo para outro caminho, a banda de música dá esse norte, né, para muitas crianças, para muitos jovens, é realmente uma escola. E falando em escola, né, eu vou para a próxima pergunta, que é como que vocês percebem a aprendizagem de vocês dentro da banda de música? Bom, Carlinhos, sobre essa pergunta, ela é bem interessante, principalmente, acredito, que não só para mim, da perspectiva que nós temos hoje, nós que somos oriundos de bandas de música, sobre a percepção que a gente tem sobre essa aprendizagem hoje, enquanto estudante universitário de música, né? Logo, a minha aprendizagem na banda de música, em mais específico na questão instrumental mesmo, ela acontecia de maneira, digamos, gradativa, né? A questão da aprendizagem em si, ela não muitas vezes estava vinculada ao estudo do instrumento com aqueles conhecimentos necessários que há para tocar um instrumento, sabe? Hoje a gente percebe que há outras maneiras de entender essa aprendizagem, né, e de fazer essa aprendizagem. Mas a aprendizagem que a gente teve em banda de música, ela, de fato, foi extremamente importante. Fora a cultura, muitas vezes é cultural, pelo menos pelo que eu conheço aqui da região Nordeste, das bandas de música, que a aprendizagem da dita teoria musical, né, ela nem sempre está vinculada ao estudo do instrumento de forma simultânea, né? Assim como foi para mim. Foi interessante a minha entrada na banda de música e o começo dessa aprendizagem, que no primeiro momento, eu recebi uma folha, né, com algumas informações, como o que era clave, sobre os símbolos rítmicos da partitura, e eu tinha que estudar aquilo, né, antes de pegar um instrumento. Algum tempo depois de eu, de certa forma, ter algum certo domínio sobre aqueles conhecimentos,
me proporcionava, né, o acesso ao instrumento em si. Aí nisso, a aprendizagem ela foi se dando mais, principalmente com a ajuda de colegas veteranos da banda de música. Eu lembro muito bem de episódios a qual eu tinha dúvidas sobre questões rítmicas, ou posição para tocar o instrumento, e eu perguntava, né, ou ao maestro ou aos colegas que já estavam até certo tempo na banda de música. E isso foi ajudando, né, e foi construindo parte da aprendizagem. Tanto que eu acredito que isso seja tão natural na banda de música que é o processo mais comum de aprendizagem, aprendizagem musical nas bandas de música. Hoje, com a minha perspectiva de professor de música, né? A aprendizagem na banda de música, para mim, ela assim como acho que o Henrique falou isso também, mas ela é muito mais do que música, muito mais do que teoria, muito mais do que prática. Claro que a gente é munido, sim, de um conhecimento teórico e de um conhecimento prático de música, um instrumento que a gente toca. Mas a aprendizagem da banda de música revela muito mais coisas que a gente muitas vezes não percebe estando do lado de fora. E o principal ganho que eu ganhei, assim, o principal conhecimento que eu adquiri na banda de música foi, além do conhecimento musical, foi o conhecimento de cidadania. Assim como o Myron já falou, a gente se perceber como cidadão. De que forma? A gente aprende uma série de valores que estão inclusos dentro da própria instituição banda de música. Então, responsabilidade, zelo, cumprir horários, ter horário de estudo, ter nota boa na escola. Então, uma série de fatores que fazem com que a gente adquira novas responsabilidades, né? Por exemplo, a gente pegava um instrumento que não era da gente e levava para casa, e tinha que cuidar dele, limpar, tinha que aprender a conviver com os outros dentro do mesmo grupo. A gente já fazia isso na escola, claro, mas num ambiente diferente agora, na banda de música, onde a gente podia estabelecer laços muito mais fortes do que o de um colega da escola, por exemplo. Ou até chamar, convidar um colega que já convivia com você na escola para conviver com você também na banda de música. Então, a banda de música, a educação na banda de música representa muito mais do que teoria musical. Você aprende muita coisa com relação à cidadania. Foi isso que eu percebi também quando eu passei para a escola de música de Sobral. Foi isso que eu percebi também quando eu fui convidado para tocar na banda de música de Pires Ferreira. Falando do contexto educação musical, eu costumo dizer que minha evolução quanto a músico, quanto a instrumentista, se veio depois do meu ingresso na universidade, né? Que eu tive aulas nas disciplinas de prática instrumental e percepção de solfejo, por exemplo, onde eu realmente aprendi muito de, de música, né? No caso prático. Mas só que eu já entrei lá sabendo de muita coisa, né? E isso eu tenho a agradecer à banda de música, ao maestro, quando eu entrei, que dava aulas de teoria e a gente tinha aula prática tocando na banda, né? Aprendendo músicas, tocando exercícios, né? Estudando métodos. A questão do estudar foi o que melhorou quando eu entrei na universidade. Agora, vendo esse ponto de aprender, meu aprendizado musical, até hoje eu tenho atividades com o maestro que hoje é o maestro da banda, o Alisson. Também foi meu colega de universidade. Ele passa muita coisa para a gente aprende e evolui sempre dentro da banda de música. Ou seja, eu vejo ela muito importante na minha formação musical. E também, como o Lucas falou, a banda de música tem um papel muito, muito grande, assim, tem uma influência muito grande com essa questão social, a cidadania.
porque lá a gente aprende muita coisa de companheirismo, de respeito, porque são muitos jovens, tem uma galera mais experiente, e o convívio, aprender junto, essas coisas, assim como na universidade, na banda de música também tem muito disso, né? A gente, a gente aprender a viver, né? Eu até posso usar essa expressão, a se situar de uma maneira melhor dentro da sociedade. Bem, eu aprendi música praticamente tocando. Eu não tive muitas aulas de teoria. E eu acho que a funcionalidade da banda deixa um pouco de lado a eficiência técnica do músico. A gente aprende para tocar um determinado nível de dificuldade. Eu acho que isso acaba sendo um fator de desinteresse quanto à formação dos músicos. Eu concordo com os meninos de que a banda é sim um fator de companheirismo, de amizade. É tanto que nós cinco, que na faculdade tivemos o ensino coletivo, na disciplina de prática, a gente tem disso, a gente tem companheirismo, a gente tem amizade. Chamando a atenção, assim, pedindo para recapitular assim, uma coisa, questão dos horários, né? A gente era orientados a cumprir aquela responsabilidade com o horário. Eu acho que todos aqui que são de banda, vieram de banda, principalmente banda do interior, tem isso na memória, de acordar 4 horas da manhã e ser responsável por acordar a cidade todinha, porque é festa no município. Eu acho que isso aconteceu, não sei, com todo mundo aqui que vem do interior, de banda do interior. E de quebra ainda tinha um café da manhã comunitário, né? A gente podia encher o bucho depois de tocar. Dava uma fome monstro. Vocês citaram um pouco sobre como a banda de música ajudou na aprendizagem de vocês. E agora eu gostaria que vocês falassem para os nossos ouvintes sobre como as bandas de música, a banda de música, né, ajudou vocês na graduação, né, dentro do curso de música. O que a banda de música, né, fez por vocês, transformou a aprendizagem de vocês e contribuiu, né, para a formação de vocês dentro do curso de música e também na atuação profissional. Eu acredito que até no episódio anterior o Marco falou que muitos dos meninos, né, dos colegas deles que participaram das bandas iam para outros lugares, por exemplo, tocar na Marinha ou participar da banda da polícia, enfim, levaram mesmo a banda de música como a atuação profissional. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Olha, Carlinha, a banda de música, para o meu ingresso na universidade, ela teve um peso enorme, que acho que vocês não têm noção. Principalmente tendo em vista que o curso de música, ele não tem uma seleção, né, prévia para o ingresso. E a banda de música, os conhecimentos adquiridos na banda de música, eles serviram como uma base que, por mais que na minha perspectiva hoje, poderia ser um pouco mais fundamentada, principalmente com relação aos conhecimentos musicais, mas esses conhecimentos adquiridos na banda de música, eles foram o que me livraram, muitas vezes, a pele, né, de momentos bem difíceis na universidade, principalmente na questão instrumental. Uma coisa que eu observo muito desde o meu ingresso na universidade é a dificuldade, né, de você ingressar em um instrumento. Ali você tá ali, sabe, 0 quilômetros, você nunca pegou no instrumento e você entra ali na universidade e tá ali. Tem que dar a cara a tapa e tal. Mas, sabe, essa questão de você entrar ali no curso de música, você ser ali zerado na questão instrumental, você não ter tido contato com nenhum instrumento, ela, sim, de fato, ela tem algum peso em questão de dificuldade, principalmente na questão da integração ali, né, nos primeiros meses de aprendizagem na universidade. Mas eu acredito que não é só comigo, mas sim com todas as pessoas que já ingressaram na universidade com conhecimentos prévios de música,
mais especificamente agente de banda de música, que é mais voltada para a questão instrumental, a gente já ingressou na universidade com essa base, sabe? Mas por isso a banda de música ela tem uma importância enorme, principalmente no meu cotidiano na universidade. E enquanto a minha atuação profissional, o curso de música, felizmente, ainda bem, ele proporciona que você segue, né, certos caminhos ali de mais interesse, principalmente pela diversidade de programas de extensões, assim como é a Banda do Norte, do projeto de capacitação de mestre de bandas, e também a OSUF Sobral, mas a OSUF ele já está em outro contexto, né, na qual você já tem que ter um certo domínio de instrumento. Mas a Banda do Norte e a prática instrumental, que são ambientes, digamos, com foco maior na aprendizagem, a banda de música, ela teve um peso imensurável, principalmente nessas questões. E com relação à atuação profissional, como eu havia dito, acredito que todos nós aqui, que somos oriundos de banda de música, estamos, de certa forma, construindo, né, o nosso caminho para uma futura atuação nesse campo, né? Que seja como instrumentista, agora, digamos, profissional em uma banda, seja da Marinha, ou seja em outro estado, né? Ou até mesmo como maestro, né? O mestre de banda ali à frente, é, representando, né, ali tudo aquilo que você já perpassou na sua carreira, tudo isso. A banda de música, ela tem um papel crucial, ela teve um papel crucial na minha decisão profissional, né? E o meu foco principal, assim, o meu foco no curso de música é sair apto a ser um professor de música com especialidade em sopro, em banda de música. E uma coisa que eu levei da banda de música na faculdade foi a disciplina, né? Quando eu comecei na banda de música, eu estava acostumado a chegar da escola, meio-dia, comia assim as pressas, motivação é um monstro, né? Comia assim as carreiras e lapiava mesmo, até de noite, tocando um instrumento. De noite é que eu ia me lembrar que vai o dever da escola. Então eu adquiri uma certa, digamos assim, uma disciplina. E eu levei isso para as outras áreas, né? Principalmente para a faculdade. Fez com que o meu foco principal fosse esse, né? E em outros contextos eu também me motivei a estudar, porque eu tomei gosto pela docência, pela docência, perdão, da educação musical, né? Eu gostei de ensinar, vendo meus professores ensinando, por exemplo, na Escola de Música de Sobral, assim como na Banda de Cariré também, né? Teve professores que marcaram muito a minha vida, né? Eu tenho eles assim dentro do meu coração. E eu vi como é que eles ensinavam aquilo e como é que as crianças ficavam motivadas a irem na próxima aula para aprender. Elas sempre chegavam com a mesma cara, feliz ali, tudo achando graça e saía achando graça da aula. E eu pensei, caraca, como isso aí é legal. Eu quero fazer isso. E aí, é porque eu tenho buscado até hoje, né? Foi uma coisa que eu observei na banda de música e eu trouxe para dentro da minha realidade na universidade. Eu quero fazer isso, eu quero me especializar, eu quero me preparar para ser um professor de banda de música. Eu quero que o moleque, com assim, um termo bem, desculpa, um termo informal, né? Mas o molequinho que fosse meu aluno, eu quero que eles saiam achando a banda de música a melhor coisa do mundo, como para mim ela é. Bom, como eu havia dito antes, a banda de música foi um dos incentivadores, assim, para eu escolher o curso de música, né? Junto com o maestro, junto no meu ver de querer me tornar um músico e um professor de música, ensinar, né? Ensinar instrumento, ensinar o que ela me ajudou, seja na banda, seja na escola. Dizer que a banda de música foi uma base para mim, né? Porque eu não entrei zerado lá, eu já tinha um conhecimento de música, de teoria musical,
já tocava o instrumento há alguns anos. E lá isso me ajudou muito em fazer as disciplinas e ir bem nas disciplinas, né? Eu fui muito bem nas minhas disciplinas até agora e devo isso muito à banda de música. Claro que lá é um nível maior, mas sem uma base, tenho certeza que seria mais difícil para mim. E falando de futuro profissional, a banda tem me mostrado algumas oportunidades, né? Como a Carla já tinha falado antes, tocar em bandas como da Marinha, como da Polícia, que já é o caso de ser um músico profissional, né? Ou então tocar mesmo em, não sei, uma banda de baile, uma banda de forró. Ser profissionalmente um músico ou ser professor. Ser um professor de música, ser um maestro em alguma banda de música. É uma das visões que a banda traz para a gente e que a gente ainda tem uma ampliação dentro da graduação. Eu vejo como uma via de mão dupla. A banda com a universidade ser duas coisas ligadas. A banda foi a minha base musical. O conhecimento adquirido antes da universidade foi inteiramente por ela. Relembrando o que o Henrique falou, foi muito relevante para mim também a participação na Banda do Norte, que é a banda acadêmica da UFC. E isso influenciou bastante na minha prática musical. Complementando aqui só uma fala, é que eu não sei se todo mundo percebe isso, todo mundo que é de banda percebe isso, mas eu vejo, pelo menos na nossa região, uma quantidade, que tem uma certa quantidade de bandas, uma grande parte delas sofre por sucateamento. Às vezes ela é cortado, tipo, financiamento da gestão que vai para a banda. Às vezes a banda perde um regente, perde um maestro, perde vários músicos, perde instrumentos e às vezes fica impossibilitado de tocar. E o que me motivou mais a estudar essa parte de educação voltada para as bandas é pensar que eu posso fazer a diferença se eu for inserido em algum contexto desse. Claro que nem tudo depende de um maestro, né? Tem várias outras coisas na banda de música que não cabe ao maestro, porque se ele for reclamar, ele cai fora, bem rapidinho. Mas a minha intenção de voltar a minha formação para a educação em bandas é para pensar que eu posso fazer a diferença em algum momento, em alguma banda dessa, em algum contexto. Vocês falaram um pouco, né, sobre como a banda de música ajudou para o curso de música. E o Mário já falou uma coisa que leva a gente para a próxima pergunta, que é uma via de mão dupla, né? A banda de música ajuda no curso de música e o curso de música ajuda na banda de música. Então, agora eu gostaria que vocês falassem sobre a perspectiva do curso de música, né? Como que o curso de música ajudou vocês na participação nas bandas, na atuação de vocês dentro das bandas? Pronto, Carlinha. Essa é uma ótima pergunta, uma ótima pergunta. A partir da nossa participação, né, de todo o nosso convívio na universidade, do acesso completo a informações, né, com relação à música, principalmente da participação de projetos como a Banda do Norte, me veio aquele desejo, né, e principalmente sobre a minha formação, ser uma licenciatura, me veio aquele desejo de interferir de uma maneira positiva, né, na banda da minha cidade, na banda São Pedro. Isso é uma coisa que até eu compartilho com a Edina, né, que a gente é da mesma banda, da mesma cidade e do mesmo curso. E é uma coisa que a gente compartilha muito, né, esse desejo de contribuir com a nossa banda, né, que é uma forma de agradecer, né, tudo aquilo que a gente vivenciou e tudo aquilo que ela proporcionou. Hoje, com uma perspectiva mais profissional, digamos assim, esse é um dos maiores desejos, principalmente para mim, dar esse retorno, né? A Banda do Norte é um instrumento de sociabilidade incrível e isso proporcionou tudo o que eu vivi
e todo o que eu estou vivendo, né? E a perspectiva do que eu ainda virei a viver, né? Principalmente por intermédio das bandas de música. Essa questão é bem interessante, né? Porque eu, como oriundo da banda de música de Miraíma, a partir das minhas vivências na universidade, eu sempre estava ali procurando uma melhor forma de poder ajudar os meus companheiros, o vínculo de diálogo entre o maestro e os músicos, digamos, mais experientes, veteranos da banda, esse vínculo ele ficou muito mais próximo. A gente, eu falo agora, colocando até a Edina também na discussão, a gente, de certa forma, se sentia também numa posição de responsabilidade, né? Na qual a gente, por ter o acesso que a gente está tendo, né, sobre esse acesso à educação profissional, a gente sentia, a gente tem muito isso de dar essa devolutiva para a sociedade, para a banda de música. No meu caso, como que isso aconteceu? Primeiro, eu acredito que foi de uma forma, do ponto de vista da convivência, né? Eu passei a conviver, inclusive foi pela convivência na banda de música que eu conheci a universidade. E foi na convivência da universidade que eu conheci também outras bandas de música. Conheci o grande amigo meu, o maestro Alisson Araújo, que também é do curso de música, maestro de Pires Ferreira, e lá eu pude ser inserido em outro contexto de banda de música, né? Já fizemos até participando de encontros de banda, junto com um colega de banda do Myron aí, né? Mas a principal contribuição que eu recebi da banda da universidade, perdão, foi a contribuição formativa. Assim que eu entrei, recebi logo pela notícia, né? Assim, um pouco tempo depois, tinha aberto as inscrições para um projeto de capacitação chamado Banda do Norte. O professor Marco e a professora Adeline, que são os professores de sopro, e fizeram esse convite para a gente, para participar. Todos nós, né? Inclusive nós 5 aqui. E para mim, pelo menos para mim, quando eu entrei naquele contexto de Banda do Norte, ele foi outra explosão assim, de conhecimento que eu tive, que eu obtive. Ali eu comecei a fazer, ver como era mais de perto o papel assim administrativo de uma banda, sob o ponto de vista teórico musical, né? E foi uma coisa que me chamou muita atenção, foi ver a regência, que eu nunca tinha visto ainda de perto. Normalmente na nossa banda daqui do Cariré, por falta de músicos, o maestro nunca podia estar na frente regendo. Ele sempre tocava um instrumento, geralmente a tuba ou um trombone, porque sempre faltava um trombonista. E aí eu tive um pouco de contato com a regência na Escola de Música de Sobral e na Banda do Norte foi onde eu comecei a ver que aquilo era interessante. E eu tomei gosto também pela regência. Inclusive, eu sou fascinado por regência. Onde tem coisa assim para estudar cursos, palestras assim, de regência, eu sempre busco fazer, sempre na medida do possível. Outra grande contribuição que a universidade me proporcionou, além da Banda do Norte, onde eu pude ter contato com mais músicos, né, na Banda do Norte, e com músicas que eu nunca tinha visto antes, com metodologias que eu nunca tinha visto antes, assim como na prática de instrumental, foi a bolsa do PIBID, que inclusive eu fiz com você, Carla. E foi mandado para as escolas e lá tinha uns kits de instrumento de sopro e percussão. A gente passou por duas escolas, né, em Sobral, uma municipal, outra estadual, mas foi uma experiência muito valiosa para mim. Ali onde eu tirei muita coisa, isso aqui eu posso aproveitar. Isso aqui não deu certo, vamos tentar de outra forma. E assim como o Henrique, no caso do Henrique, ele falou, né? A minha permanência no curso de música, ela trouxe alguns resultados na banda de música. Quando eu entrei no curso, a banda ainda não tinha sido reativada. Ela desativou em 2013, passou até final de 2018, início de 2019, desativada.
depois que já tinha feito um ano, mais ou menos, de capacitação na Banda do Norte, a banda reabriu, chamaram o regente, um antigo regente daqui do Cariri para participar, né, para ser o regente da banda de música. E aí, logicamente, eu pedi para ficar auxiliando ele no que fosse preciso, né? Para ganhar mais experiência, para ficar melhor assim nessa questão administrativa de banda, ganhar experiência nisso, já que eu queria, já sabia que queria me profissionalizar nisso. E foi aí que eu comecei ainda mais a tomar gosto pelo ensino nas bandas de música. É isso que eu queria fazer e aqui eu tenho a certeza que é isso que eu quero fazer. Depois que o regente foi exonerado, ficou sem regente por um tempo, agora há pouco tempo antes da banda ser desativada novamente, final do ano passado. Ficou um bom tempo sem regente, uns 4 meses, mesmo em pandemia. A gente conseguiu fazer uns encontros, ensaiava em casa e fazia aqueles mosaicos, né? Cada um tocando em casa, a gente fazia um mosaico apresentando a música. E mesmo em pandemia, eu tive a iniciativa de auxiliar aqueles músicos mais interessados, que geralmente eram os mais novatos. E aí eu montei uma turmazinha de estudos, pouca gente. Quando podia fazer presencial, a gente fazia presencial, em um local bem arejado, mas a maioria dos encontros nossos foram à distância, pela internet. E eu imprimi os métodos do meu bolso. Quase fiquei pobre nesse tempo aí. Mas, enfim, eu comecei a auxiliar e vi que eles ficavam interessados. Só que eu percebi que isso, quando a banda desativou, né? No final do ano passado, eu percebi que isso desmotivou eles de uma certa forma. Mas não foi suficiente para apagar aquele gosto que eles tinham pelas bandas de música. E eu até hoje ainda estou lutando com esses meninos. Assim, lutando, eu digo no bom sentido, né? Estou pelejando com eles para que essa chama que eles têm, a vocação que eles têm, a banda de música, não seja extinta, não seja apagada. E tem dado certo, né? Alguns já têm o próprio instrumento e sempre que a gente pode, a gente conversa sobre isso, sobre banda de música. E foi valores, tudo isso foi valores que eu aprendi na universidade, que eu trouxe da banda de música, que eu trouxe da prática instrumental, que eu trouxe do PIBID. Tudo isso foi acumulando e tornando, pelo menos me tornando mais experiente. E é isso que eu tenho aproveitado, e é isso que eu tenho buscado aproveitar, e é isso que eu quero seguir. É isso que a universidade contribuiu para mim. Bom, como eu havia falado, a banda de música foi um alicerce para mim dentro da universidade. E a universidade foi onde eu consegui evoluir consideravelmente como um músico instrumentista. Sou muito grato pelo o que eu aprendi na disciplina de percepções e solfejo, mas sou mais grato ainda pelo que eu aprendi com meus professores, Dr. Marco Toledo Nascimento e Dr. Adelino Stevinov, que foram meus professores de prática instrumental durante 4 períodos. E lá eu tenho certeza que eu tive dos maiores impulsos na minha vida de músico, né? Porque foi onde eu aprendi a estudar. O mais interessante é que não só as aulas, mas a convivência com eles incentivando a gente a estudar, foi o que me ajudou muito a melhorar quanto músico. A Banda do Norte, que é a banda lá dentro do curso de capacitação para mestre de bandas, me deu uma visão diferente de banda, de como uma banda deve funcionar, como a banda pode ser bem organizada, pode ser diferente do que a gente vê dentro da banda de música que a gente tem na nossa cidade. E isso tudo influenciou muito para uma melhora, tanto como músico, quanto como um regente, porque lá a gente aprendia
a regência e eu já cheguei a reger a minha banda em algumas ocasiões, a banda da minha cidade, né? E é nesse ponto que eu vejo que a universidade foi um dos principais fatores da minha evolução como músico hoje. Então, como eu já falei no início, quando a gente ingressa na universidade, se torna um elo entre o conhecimento, digamos, popular e o acadêmico. Um exemplo da nossa influência direta e positiva dentro da banda, estou falando a nossa influência, a minha e do Henrique, dentro da banda, é que o nosso maestro, ele procurou fazer uma graduação em música após o nosso ingresso no curso de música. Até então, a formação dele era em letras. E, às vezes, conversando com o Henrique, nós não vemos uma diferença ou uma influência dessa formação para a banda. E isso que nos faz sentir a responsabilidade quanto a dar um retorno à banda, enquanto acadêmico em música e ao conhecimento adquirido ao longo do curso. É bastante interessante isso que o Mário mencionou sobre a nossa relação com os nossos professores, né, de prática instrumental. Todos nós aqui fomos e somos alunos do Marco e da Adeline, porque na universidade, onde a gente está construindo e pensando o nosso profissional, a gente acaba que carregando um pouco, né, dos nossos professores, principalmente com relação a isso. E sobre a fala da Edina, nessa perspectiva do profissional, né, da banda de música, foi bastante interessante que nessa pandemia a gente parou bastante para pensar sobre isso. E tanto que a Edina ela propôs da gente começar a pensar num festival de bandas aqui para nossa cidade, né, uma coisa futura para quando toda essa situação já tiver se estabilizado, digamos assim. E isso já é um reflexo, eu já enxergo isso como um reflexo do nosso da nossa atuação profissional, né? Então, meninos, eu gostaria de agradecer por vocês terem aceitado participar desse programa, desse episódio em que vocês contribuíram tanto, né, para mais um episódio do nosso podcast e que vocês deram um show, né, com a história de vocês sobre as bandas e também explicaram muito bem como que o curso de música ajuda e como a banda ajuda vocês na vida profissional, pessoal, enfim. Sempre como última pergunta, eu gosto de deixar. Eu gosto de perguntar para os ouvintes, para os convidados, se eles têm alguma dica, algum recado, algum comentário que vocês gostariam de deixar para os nossos ouvintes. Então, gente, eu só queria agradecer ao convite da Carla. Foi muito bom estar aqui com vocês, ter essa conversa com os nossos colegas de prática instrumental. Foi muito massa estar aqui com vocês. É isso. Obrigada. Obrigado. O recado que eu tenho para dar é que, primeiro, né, agradecer a oportunidade, agradecer a Carla. Obrigado, Carla, pelo convite. Muito bom estar aqui. Me senti muito bem falando sobre aquilo que me inspira. Me senti muito bem também por estar com os meus colegas de prática instrumental, né? Mesmo que a prática tenha acabado, a gente permanece unido. Nos contextos em que eu andei, eu sempre procurei absorver algo de bom. E que na maioria das vezes, a banda de música foi responsável por isso. Onde eu conheci pessoas incríveis, aprendi coisas maravilhosas. Que talvez em outro lugar eu não teria aprendido. Gostaria de pensar na possibilidade, né, de que talvez eu possa ter deixado alguma sementinha para quem vai ouvir esse podcast, de olhar a banda com outros olhos. E às vezes a pessoa é de fora, né, do contexto de bandas e acha que dali é uma chatice, mas estou dizendo que seja o seu caso ou o caso de quem está ouvindo, mas pode ter quem ache isso. E pensar na banda de música como algo que tem a capacidade de integrar pessoas, de incluir. Eu quase fui desacreditado
da educação musical. E a banda de música proporcionou que eu continuasse, que eu fosse inserido em outros contextos. Sou muito grato a todos os maestros que eu passei, ao maestro da minha cidade. A palavra que eu quero deixar para vocês é: viva a banda de música, porque isso faz parte da nossa cultura, isso faz parte da nossa educação. E se isso acabar, assim como está sendo sucateado em vários lugares, como está acabando em vários outros lugares, se isso acabar, poderemos ter um déficit muito grande de cultura. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer, Carlos, pelo seu convite e dizer que, de certa forma, me senti muito emocionado não só em falar desse nosso mundo, que é o mundo de bandas de música, mas a nossa vivência e tal, mas de estar aqui mais uma vez reunido com vocês, porque mesmo que seja à distância, é um prazer enorme estar aqui reunido com vocês, especialmente vocês quatro, meus colegas que participaram desse período de formação. E um recado que eu gostaria de deixar é para as pessoas que estão de fora desse contexto de banda de música. As pessoas que gostam e querem, têm vontade, mas não ingressam em banda de música, que se arrisquem, se aventurem em aprender um instrumento, em virar um músico e quem sabe até mais, né? Um professor. E as pessoas que apenas admiram, que passem a frequentar mais as apresentações, quando tudo voltar, né? Se Deus quiser, depois dessa pandemia, ou mesmo online, que muito eu vejo apresentações de bandas no Instagram, no YouTube, e apreciem esse conteúdo, incentivem a banda de música da cidade de vocês, se tiver, e incentivem e colaborem para que continue, né? Porque a gente vê, como o Lucas falou antes, que muitas bandas de músicas entram em defasagem e acabam, né? Não vamos deixar isso acontecer. Valorizem, incentivem e, se for da vontade de vocês, participe. Não vamos deixar a banda de música morrer. Como disse o Lucas, viva a banda de música. Carlinha, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, pelo convite. É um prazer estar aqui novamente no Musicast, agora na segunda temporada, e principalmente para falar sobre essa temática, né, que para a gente é tão importante, responsável por dar o pontapé na nossa carreira, né, digamos assim. E a minha dica é que, assim como as bandas de música estão ocupando os espaços cada vez mais nas cidades, nós que somos oriundos de bandas de música e que estamos tendo acesso a uma educação profissional, podemos também vislumbrar um futuro a qual nós somos os responsáveis por estar fazendo a manutenção da banda de música, né? Que, como a gente discutiu aqui, é de fato super importante. E assim como o Lucas mencionou, né? Eu também compartilho dessa fala, que é viva a banda. E fiquem com as dicas dos meninos. Vocês que têm curiosidade em participar de banda, saibam que só tem coisas positivas, né, a agregar na vida de vocês. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para o nosso canal de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail é podcastmusica@sobral.ufc.br, que estará na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a bolsa para o projeto. Esse podcast é a realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participaram e contribuíram com este episódio como convidados Henrique Pinheiro, Lucas Moraes, Edina Privino e Mário Medeiros. Roteiro e apresentação, Carla Viana, edição Matheus Elildo e Douglas Lopes, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, social media Fran Nascimento e coordenação geral Marcelo Matheus.